Bom dia, estamos outra vez na Estação 10 e hoje eu quero falar acerca de um assunto que para nós tem uma extrema importância, na medida em que nós desejamos, assim como Deus deseja, que todo cristão cumpra o propósito de Deus na Terra. Eu vou ler aqui um excerto do texto de Daniel 7:10 que diz o seguinte: sentou-se para o juízo e os livros foram abertos. Mas depois no Salmo 139:16 diz o salmista: os teus olhos viram a minha substância ainda informe, e o teu livro, dias que foram ordenados para mim, quando ainda não havia nenhum deles. Então, nós temos uma perspectiva espiritual do trono de Deus. De facto, Deus não só é Pai, não só é amigo, mas também é juiz. E Jesus ensinou-nos a orar de três formas: a orar ao Pai como amigo, a orar ao Pai como Pai e a orar ao Pai como juiz. E neste caso, para que se desbloqueie e viabilize o propósito de Deus na minha vida e eu cumpra na íntegra com sucesso, com êxito, com alegria, com fruto, com produtividade espiritual, para que isso se cumpra na minha vida, eu recorro ao Pai como juiz. Para quê? Para interpor uma ação contra a difamação de Satanás. O que é que Satanás pretende sempre? Paralisar o cumprimento do propósito de Deus na nossa vida aqui na Terra. Paralisar o sentido do nosso destino. Paralisar a produtividade da nossa vida. Então, a Bíblia diz que há alguns livros no céu e um deles é o livro que tem escrito o propósito de Deus para a nossa vida aqui na Terra, que foi escrito antes da fundação disto tudo, antes da fundação do mundo. E Deus escreveu esse propósito. No entanto, por causa do nosso pecado, Satanás está sempre a tentar recorrer a esse tribunal, interpondo ações contra nós, não é? Difamatórias. E por causa de quê? Por causa do pecado ou da transgressão ou da iniquidade que nós cometemos à nossa família. E então eu chego a Deus num ato de reverência, num ato de reconhecendo Deus como o juiz supremo, e eu vou interpor recurso, ou seja, eu vou tentar anular aquela acusação do diabo. Porquê é que isto é assim? Porque Deus deu a capacidade ao homem de agir em autoridade, e tudo funciona no reino em termos de legalidade. Então, o que é que eu vou fazer no tribunal de Deus? Demonstrar que aquela legalidade já não existe. Satanás já não tem legalidade nenhuma para impedir que eu realize o propósito de Deus na minha vida aqui no céu. Então eu vou diante do tribunal de Deus, os livros estão escritos, há um propósito de Deus escrito para cada um de nós, antes da fundação do mundo. No entanto, Satanás está a tentar paralisar, estancar, impedir, obstruir, levantar-se contra, porque ele é o adversário, contra a realização desse destino na minha vida, para me frustrar, me cansar, me desgastar, para que não haja produtividade em mim, trazendo uma grande frustração. Então, eu vou diante de Deus, vou interpor recurso, vou dizer que Satanás é mentiroso, que aquilo já não faz sentido, e vou libertar o meu destino. Ou seja, vou libertar o cumprimento na minha vida desse propósito de Deus, na minha vida aqui na Terra, de forma real. Então, Satanás sempre fez isto com os discípulos, tenta fazer com a igreja, tenta fazer com cada um de nós individualmente. Esse sempre foi o plano dele. E ele vai tentar usar a maldição. Só que a Bíblia diz aqui em Provérbios 26:2, como um pássaro no seu vaguear, como a andorinha no seu voar, assim a maldição sem causa não encontra pouso. Ou seja, às vezes parece que nas nossas vidas há uma repetição do insucesso, do inêxito, da não produtividade, da incapacidade de gerar filhos, da incapacidade de gerar discípulos, da incapacidade de viver na vocação e no dom que Deus tem para nós, na incapacidade de ter uma realização intencional e intensa na produção de fruto, etc. E porquê? Porque Satanás vai diante lá do tribunal e vai dizer: olha, eu encontrei neste indivíduo alguma coisa que o pode impedir de realizar isso. Como Deus é juiz, Deus recebe essa acusação. No entanto, nós temos a autoridade na terra e para chegar ao céu em termos de uma esfera espiritual de oração, nós temos essa
autoridade, legalidade para poder chegar, interpor um recurso, porque isto funciona tudo em termos de direito, em termos legais, interpor um recurso e dizer que aquilo que Satanás está a levantar contra nós é uma difamação e ele não tem razão nenhuma. Mas às vezes nós vivemos nessa mentalidade errada sobre nós, que de facto não estamos aqui a realizar nada, que Deus não quer que nós realizemos nada. Às vezes até achamos que é o próprio Deus que nos impede de realizar alguma coisa, mas de facto, qual é a causa? A causa é que parece que há uma ação legal que nos impede de operar com sucesso. Então eu devo considerar uma coisa. Eu devo considerar a iniquidade em mim e na minha família e devo determinar, lutar contra isso em santidade, mas também identificar qual é o problema, identificar qual é a ação legal que possa trazer essa ação da maldição que me impede de realizar, porque Satanás usa isso para tentar interpor ações legais contra mim, e eu vou lutar contra isso na perspectiva de quê? Que houve uma resolução, houve uma ação legal que foi transformada na cruz. Ou seja, através da cruz, e porque o Espírito Santo me convenceu do pecado, da justiça e do juízo, e através da cruz, o poder do Espírito Santo concretiza um veredito diferente. Ou seja, o Espírito Santo determina que o veredito do Tribunal de Deus para mim é que eu vou ser bem-sucedido, é que eu vou realizar, é que a maldição já não tem mais efeito, etc, etc. Mas, no entanto, eu vou chegar diante de Deus, não é? E porque sei que aquilo está a tentar desviar-me do meu destino e levantar coisas legais contra mim e contra nós, então o que é que eu vou fazer? Eu vou, através de uma oração estratégica, de uma oração legal, de uma oração de uma esfera espiritual, eu vou reclamar aquilo que houve na cruz para mim. Eu vou chegar diante de Deus e vou dizer, olha Deus, está aqui uma ação legal, interpus um recurso para dizer que Satanás já não diz a verdade, para dizer que Satanás já não tem qualquer tipo de validade em ação legal contra mim. Então eu vou começar a viver o meu destino, tendo em conta que na cruz tudo o que Satanás usou para me acusar, maldição, iniquidade, etc., já não tem mais valor legal. Então eu chego diante do tribunal de Jesus, eu digo, olha Deus, eu venho reclamar, vou entrar diante do tribunal através do sangue do Cordeiro e eu vou apresentar uma ação legal. Eu vou, diante da tua justiça, eu vou declarar que eu estou livre das acusações do diabo. E desta forma, diz a Bíblia, quando ele vier, lá em João 16:8, ele convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Eu fui convencido do meu pecado, da justiça e do juízo, e agora eu tenho toda a legitimidade de viver o meu destino aqui na Terra. Tenho toda a legitimidade de viver aquilo que Deus escreveu nos livros antes da fundação do mundo, que Deus escreveu acerca de mim. Tenho toda a legitimidade para viver isso. Porquê? Porque esse pecado foi tratado na cruz, essa iniquidade foi tratada na cruz, essa transgressão foi tratada na cruz, a maldição foi anulada na cruz, ou ainda hoje as acusações de Satanás são anuladas na cruz, e quando eu chego ao tribunal, mas é importante que eu vá até ao tribunal, é importante que eu vá até diante de Deus como juiz, é importante que eu vá até diante de Deus, interponha recurso, e que eu já venci. O facto é que Deus já deu um veredito final, eu venci. Eu vou viver o meu destino, eu vou viver o propósito de Deus na plenitude, eu vou ser bem-sucedido. Isso é o que vai ser pronunciado da boca do juiz, que é o Deus eterno. No entanto, eu tenho que fazer alguma coisa em termos legais. Como um tribunal funciona, como um advogado funciona, como um juiz funciona, como o direito funciona, o que é pretendido de mim? Que eu avance para o tribunal, eu chego diante de Deus, o juiz, eu diga, Senhor, aquele mentiroso de Satanás está a tentar paralisar, estancar, anular, investir contra o propósito que tu tens para mim na terra, criando uma ação legal cheia de mentiras. Porque isso tudo já foi tratado na cruz, foi invalidado na cruz, foi anulado na cruz. Então, Senhor, por favor, reafirma legalmente o propósito que tu tens para mim. Eu me arrependo de tudo o que eu fiz errado, mas, Senhor, eu sei que o teu veredito é contra a acusação de Satanás. Eu estou perante ti e tu és o juiz eterno. Eu estou aqui pronto a receber de novo o sentido da tua justiça. O sangue de Jesus
viabiliza de novo, através da ação do Espírito Santo, na revelação da cruz, o propósito que tu tens para mim, eu vou cumpri-lo. Que Deus ricamente vos abençoe, cumpra o propósito de Deus para a sua vida aqui na terra. Amém.